Colocamos essa palavra na tua presença, nós precisamos da tua bênção. Senhor, nós não estamos aqui como programa de televisão ou de rádio, não estamos aqui para prender a atenção das pessoas como se fôssemos artistas. Estamos aqui para sermos ministrados pelo teu Espírito Santo, ouvirmos a tua voz, sermos transformados pela tua palavra e na tua imensa graça e misericórdia nos usar, apesar das nossas inseguranças, fraquezas, medos, muitas vezes sentimentos falsos de que o Senhor não nos ama, não está conosco. Nos colocamos diante do Senhor para receber a bênção da edificação que vem do teu Espírito Santo. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus influenciou demais a sua família. Isso é muito admirável, porque ele teve 30 anos de testemunho na família, quando ele não era famoso. No capítulo de Atos, capítulo 2 de Atos, tinha 120 pessoas no cenáculo, e entre eles estava Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Na expressão irmãos, inclui também as irmãs. A família de Jesus estava ali salva, esperando para que do alto fossem revestidos de poder. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo foi derramado em Atos 2. Os 120 saem do cenáculo, falando línguas ali existentes, com poder e com unção, impressionando e tocando o coração daqueles que ouviam, até que Pedro levantou, pregou, fez o apelo e se converteu 3.000 pessoas. Mas estava entre os evangelistas, os irmãos e as irmãs de Jesus, totalmente salvos. No livro de Atos, capítulo 15, os presbíteros, os apóstolos, Paulo e Barnabé estão discutindo como que os não-judeus, que somos nós, entraríamos na igreja de Jesus Cristo. Porque havia toda uma discussão naquelas décadas iniciais, que nós tínhamos que nos tornar judeus. Nós não éramos circuncidados para ser salvo, além de receber Jesus, tem que ser circuncidado, tem que guardar o sábado, tem que comer segundo a dieta de Moisés. Evidentemente que a dieta de Moisés é saudável, mas ela não salva, e guardar o sábado também não salva, e a circuncisão também não salva, e também celebrar a festa da Páscoa judaica também não salva. Quem salva é Jesus. O texto diz que eles discutiram muito, o debate foi muito intenso. Paulo falou, Barnabé falou, e o argumento deles é: quem salva nas Escrituras, do Velho ao Novo Testamento, é Jesus, e não é se tornar judeu. Evidentemente que um judeu pode ser circuncidado, porque é uma aliança entre Deus e os judeus. É um sinal de que Deus e os judeus têm uma aliança, mas não tem nada a ver com a gente. Essa aliança vai nos alcançar, mas a imposição da circuncisão é sobre os judeus e não sobre todas as nações. Claro que nós podemos celebrar a festa judaica por causa do simbolismo, e nós fazemos isso aqui no Vale uma vez por ano, isso é muito bom, mas a festa judaica não salva, quem salva é Jesus. Podemos celebrar também a festa das primícias, podemos celebrar também a festa dos tabernáculos, não para sermos salvos, por causa do simbolismo. E ali eles bateram o martelo que quem salva é Jesus, e os não-judeus entram na igreja sem circuncisão, sem a dieta de Moisés, sem guardar o sábado. E a palavra final quem deu ali foi Tiago, meio-irmão de Jesus. Porque o Tiago, filho de Zebedeu, estava morto em Atos 12, quando Herodes o matou. O Tiago do capítulo 15, citado por Eusébio de Cesareia, citado também pelo historiador Flávio Josefo, historiador judeu que tem um livro dessa grossura, que ele é historiador do primeiro século. Ele cita também Tiago, meio-irmão de Jesus. Então este Tiago foi cheio do Espírito Santo, e ele bateu o martelo em Atos 15, dizendo como que nós íamos entrar na igreja. E a palavra dele foi citando Amós, que nos últimos tempos Deus ia levantar de novo o tabernáculo de Davi. Davi construiu um tabernáculo não muito longe do seu
do seu palácio, aliás, ali na sua propriedade, e ali tinha oração e adoração, dia e noite, com turnos de oração e adoração, e o tabernáculo de Moisés estava em outro lugar. Quando o templo foi inaugurado, o tabernáculo de Moisés veio para o templo e também o tabernáculo de Davi. Quando o templo caiu e desapareceu os dois tabernáculos. E a profecia é que nos últimos tempos Deus ia levantar de novo o tabernáculo de Davi. No contexto de Atos 15, Tiago estava dizendo, é a igreja. Pessoas de todas as nações, judeus e não judeus, lavados e purificados no sangue de Cristo, a semelhança do tabernáculo de Davi, os seus sacrifícios são espirituais. Oração, jejum, adoração, evangelização, amor, caridade, não são sacrifícios de animais, pois o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, já morreu por nós. E ali Tiago estava dizendo, a igreja composta de judeus e não judeus é o tabernáculo de Davi, e cada vez mais pessoas de todos os povos e de todas as nações, e ali bateu o martelo. No tabernáculo de Davi teve somente uma sessão de sacrifícios. Depois, nunca mais, os sacrifícios eram feitos no tabernáculo de Moisés. No nosso tabernáculo de Davi, que é a igreja, só tem um sacrifício, é do Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, esse meio-irmão de Jesus escreveu o livro de Tiago. Depois, um dos irmãos de Jesus, que foi cheio do Espírito Santo em Atos 2, escreveu o livro de Judas, antes de Apocalipse, só tem uma página, mas nós nos referimos a esses textos como livros. Então tem o livro de Judas também, meio-irmão de Jesus. Jesus influenciou demais a sua família, toda a sua família foi salva. A gente pode falar que ele influenciou com a sua santidade, com a sua obediência, com a sua vida de oração, com o seu conhecimento, mas nós vamos focar naquilo que está mais claro nas Escrituras. Jesus, referindo-se ao período que ele não era famoso ainda. Primeira influência de Jesus sobre a sua família, como filho mais velho, primogênito, ele trabalhou. A tradição diz que ele era carpinteiro, mas não tem informações tão detalhadas assim. Eu particularmente penso que numa vila de 3.000 pessoas, você viver somente de carpintaria, talvez você ia passar fome. Era uma área rural, as propriedades eram maiores, todo mundo tinha os seus animais, sua vaca, alguém tinha que tirar leite da vaca, tinha o bezerro, tinha o cordeiro, tinha as galinhas. É possível então que a família de Jesus tinha trabalho com os animais, que faziam parte também da alimentação, tinha uma parte também de plantação e possivelmente, como diz a tradição, ele seguiu o ofício do seu pai, sendo também carpinteiro. Ele mostrou para a família, para os irmãos e irmãs mais jovens, que trabalhar era muito importante. Mas ele também demonstrou que só trabalhar e trabalhar e trabalhar muito, sem tempo nenhum para Deus, não era bom. Ele era judeu, ele guardava o sábado. A palavra do Senhor diz em Lucas 4 que era o seu costume ir na sinagoga. Mas na sinagoga, no sábado, é quando eles estavam guardando o sábado. A cada 6 dias de trabalho, parava um dia para descansar, não fazia absolutamente nada, a não ser que fosse socorrer emergência. Jesus ensinou, né? Se um animal cair no buraco no sábado, o que você vai fazer? Você vai ajudar o animal a sair do buraco. Então, tirando situações de emergências, eles descansavam, iam nas sinagogas e ali tinha oração, adoração e ensino. Jesus trabalhou, mas não trabalhou tanto que nunca parava. Quando chegava o sábado, ele ia na sinagoga. Ele ia tanto nas sinagogas que, se você ler o Novo Testamento, não tem como não perceber. E a sinagoga está em pleno funcionamento, é no sábado. É um sábado, ele entra na sinagoga, está pregando, ensinando, entra o endemoniado. Jesus, o Senhor veio nos destruir? Muito bem, sei quem o Senhor é. O Senhor é o Santo de Deus. Jesus falou, cala e saia dele. Saiu na mesma hora, era um sábado.
Houve um outro sábado, ele estava na sinagoga, ele estava pregando, entrou uma mulher encurvada, 18 anos, endemoniada. Ele falou: sai dela. Saiu, ficou boa de novo, na mesma hora. Um outro sábado, ele estava pregando, entrou um homem com a mão raquítica, ele curou esse homem. Num outro sábado, ele foi em Nazaré e foi na sinagoga, e lá ele pregou. Todo sábado ele estava na sinagoga. Todo santo sábado, Jesus ia na sinagoga. Ele não era um dessinagogado. Ele ensinou para os seus irmãos e irmãs que trabalhar era importante, mas parar, descansar, e descansado, ir no lugar de oração, adoração, ensino, era muito importante. E olha que ele era o Filho de Deus. E olha que ele era um com o Pai e com o Espírito Santo. Olha que se tinha uma pessoa que podia faltar no culto da sinagoga, era Jesus. Porque aonde ele quer que ele estivesse, a Trindade estava ali. O Pai, Filho e Espírito são unidos numa única essência divina. Mas ele ia na sinagoga, ele não perdia nenhum culto. Posteriormente, a igreja, por causa do problema dos judaizantes, que diziam que os gentios, os não-judeus, tinham que se tornar judeus, passaram a guardar o sábado em termos de princípios, mas no domingo. A cada 6 dias, para no domingo. É a mesma história. Precisa estar descansado, e descansado, ir no lugar de oração, adoração e ensino. E nós percebemos em 1 Coríntios 16 que eles se reuniam no domingo. E Justino o Mártir, no 2º século, escreveu que por todo o Império Romano, inclusive nas áreas mais remotas do Império Romano, os crentes se reuniam no domingo. E possivelmente se reuniam no domingo para celebrar a ressurreição do Senhor Jesus e para não misturar as bolas. Você pode observar o princípio do sábado, a cada 6 dias você para um, mas vamos fazer isso no domingo, para o pessoal não achar que nós estamos guardando o sábado, porque o sábado salva, porque o sábado não salva, quem salva é Jesus. Jesus influenciou a sua família com trabalho, era trabalhador. Jesus influenciou a sua família, mostrando que apesar do trabalho era importante parar, descansar, e descansado ir para o lugar que tinha oração, adoração e ensino. Jesus também foi exemplo para os seus irmãos e irmãs de estudo. Ele não era analfabeto. Quando ele entra na sinagoga em Nazaré, funcionava assim, presta bem atenção aqui. Passaram a palavra para ele, porque ele não era analfabeto. Quem ia pregar tinha que ler o manuscrito antes, ele não era analfabeto. Ele havia aprendido a ler e escrever na sinagoga de Nazaré. Ele era brilhante, ele crescia em sabedoria, em graça, estatura. Com 12 anos ele sabia ler e escrever. Com 12 anos ele conhecia os textos. Com 12 anos ele foi para Jerusalém e ele começou a falar das grandezas de Deus a partir dos textos, e os doutores da lei estavam impressionados. Lá em Lucas diz que os doutores da lei passaram a fazer perguntas para ele, possivelmente para dizer assim: será que ele sabe mesmo? Cada vez que eles perguntavam para esse menininho que estudava lá na sinagoga, que aprendeu a ler e escrever na sinagoga, ele respondia de maneira brilhante. Os doutores da lei falaram: vamos fazer outra pergunta, vamos fazer outra. Ele respondia a todas. Eles ficaram muito maravilhados. Jesus aprendeu a ler, a escrever e demonstrou para os seus irmãos e irmãs que estudar era muito importante. Evidentemente que se ele podia conversar com os doutores da lei com 12 anos, você acha que ele não falou nada na sinagoga durante 30 anos? Durante 30 anos, quando ele abria a boca, ele abafava, ele não tinha nem começado. Quando ele volta para uma visita em Nazaré, vindo de Cafarnaum, aonde o ministério tinha começado, com muitas curas, milagres, cego vendo e tudo mais. Quando ele chega na sinagoga, logo passa uma palavra para ele. Agora olha aqui para mim, porque eu gosto de usar visual, mas é com as minhas mãos, não é com tecnologia não. Então, atrás de mim, se eu estivesse na sinagoga, estavam os manuscritos assim em pé.
Então o pregador falava, passa aí o manuscrito de Oséias e tal. Jesus falou, passa aí o de Isaías. Na frente do pregador tinha uma mesa, ele desenrolava o manuscrito. Quando nós lemos Lucas 4, a gente lê assim, ele abriu o livro. Bom, isso para ficar fácil para nós, mas se nós estivéssemos lendo em grego, ele desenrolou o rolo. Então ele abriu o manuscrito, 100 capítulos, 100 versículos. Ele achou que hoje é Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar libertação aos cativos, liberdade aos oprimidos, dar vista aos cegos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo ele lido o texto, o assistente enrolava o rolo, e era da cultura, está escrito em Lucas 4, ele sentou, atrás da mesa, evidentemente, ele sentou e passou a pregar, e ele deixou claro ali por esse texto que ele era o Messias. Sabe esse Jesus que todo mundo conhece aqui em Nazaré? Sabe vocês que conhecem meus irmãos, minhas irmãs, a minha mãe? Sabe vocês que conheceram meu pai, que possivelmente já estava falecido? Eu sou o Messias, o Espírito Santo está sobre mim. É por isso que está acontecendo tudo que está acontecendo em Cafarnaum. Mas ele pôde ler e pregar porque ele era estudioso. Ele achava um texto da Bíblia no manuscrito, sem capítulo e sem versículo, rapidamente. Ele era estudioso. E ali em Nazaré, eles duvidaram que ele era o Messias. Não pode ser. Porque na profecia de Miqueias, o Messias ia nascer em Belém. E eles presumiram que ele cresceria em Belém. Não está escrito, mas eles presumiram. Então, quando ele disse que ele era o Messias, ele falou, não pode ser. Quando Bartolomeu soube que Felipe disse que tinha encontrado o Messias e ele vinha de Nazaré, Bartolomeu quase esborrachou de rir, falou, não, de Nazaré não vem ninguém. Era um lugar desprezível, era um lugar nas montanhas, era um vilarejinho de pessoas que não tinham influência nenhuma, ninguém acreditar que o Messias estava lá, e o Messias ia sair de lá para se tornar o que se tornou na história. Então ali, nem em Nazaré eles acreditavam, mas eles expressaram a incredulidade dessa maneira. Ele não é o filho de José, como está em Lucas. Ele não é o filho do carpinteiro, porque todo mundo tinha conhecido o carpinteiro naquela vilinha. A mãe dele não chama Maria? Alguém levantou a mão e falou, aqui em Nazaré, metade das mulheres chama Maria. De qual delas você está falando? A mãe dele não é Maria? Os irmãos dele não é Tiago, José, Judas e Simão? Nós conhecemos. As irmãs dele não vivem aqui entre nós? Ele não deve ser o Messias. É por causa dessa passagem que a gente sabe que, pelo menos citado por nomes, Jesus tinha 4 irmãos: Tiago, José, Judas e Simão. Tiago é esse aí lá do livro pertinho de Apocalipse. Judas é esse do livro antes de Apocalipse. Tiago é esse aí de Atos 15. Então sabemos que ele tinha pelo menos 4 irmãos: Tiago, José, Judas e Simão. Como a palavra irmãs aparece no plural, tem que ter no mínimo 2. Então nós vamos nivelar por baixo. Deve ter tido mais irmãos, mais irmãs, mas nós vamos presumir que ele tinha só 4 irmãos e 2 irmãs. Os 6 estavam lá em Atos 2. Os 6 falaram em línguas. Os 6 evangelizaram. 2 se tornaram líderes importantes. Um dele, o mais importante, depois que os apóstolos saíram de Jerusalém para fazer trabalho missionário. Ele era o líder. E Flávio Joséfo diz até mesmo quando ele morreu de maneira muito cruel, um pouquinho antes do templo ser destruído. Então ele influenciou demais a sua família. Ele influenciou com trabalho, com a guarda do sábado, que bem entendido vai ser a guarda de um bom domingo hoje, com estudo. Claro que ele influenciou com sabedoria, com santidade, com obediência. Eles viram Jesus ali no dia a dia, mas nós estamos concentrando nessas características mais claras de como eles viram Jesus trabalhando, estudando, guardando o sábado, dando prioridade para Deus, e eles perceberam isso. Uma outra situação que fica bem evidente é que Jesus era social. Jesus não era bicho do mato. Para você ser sal da terra e luz do mundo, você tem que se relacionar um pouco com as pessoas.
Não pode ser Netflix dia e noite. Vou assistir a série inteira, a primeira temporada, de sexta-noite a domingo de madrugada. Fica ali no Netflix. Isso não é sociabilidade. Para você ser sal da terra e luz do mundo, você não pode grudar muito nessas coisas eletrônicas. Você tem que ter situações sociais. Jesus era bem social. Bom, primeiro ele foi criado numa família cheia de gente. Depois ele tinha 12 discípulos, depois tinha 70, depois tinha a multidão ao redor dele. Apesar que ele se isolava para orar, todas as vezes que precisava orar, ele se isolava para orar, mas do contrário, ele estava sempre cheio de pessoas ao redor. Ele era convidado para almoço, para janta, ele ia em todos os almoços e janta, por isso ele era acusado de beberrão, glutão, andava com pecador. Não, é que para você dar fruto, você tem que ser social. Então ele ensinou para os irmãos que sociabilidade era importante. Um dia a família de Jesus foi convidada para um casamento em Caná. Toda a família foi para o casamento. Está escrito, eu vou mostrar isso na Bíblia. Toda a família foi para o casamento. Fica a impressão de que a família tinha muita afinidade com Maria. Talvez estava casando um primo, alguém ali, no mínimo uma outra família de muita intimidade. Foi a família inteira de Jesus no casamento, de Maria e de Jesus para esse casamento. Se não fosse, parece que ia ser uma grande ofensa. É aquele casamento familiar que você não pode faltar. Lá eles foram para o casamento. Nós não sabemos o nome dos noivos. Não sabemos se o casamento durou 3, 4 ou 5 dias. Não temos tantos detalhes assim, mas eles foram ao casamento porque Jesus era social e ele estava levando pelo menos os seus primeiros discípulos que se tornariam apóstolos. João estava lá, Tiago, André, Pedro, Filipe e Bartolomeu, pelo menos esses estavam lá, porque eles já são citados no início do Evangelho de João. Eles estão ali no casamento. E nós percebemos que Maria já tinha aprendido bastante com o testemunho de Jesus na sua família. Ela sabia, ele tem poder, ela sabia, ele pode mudar situações, ela sabia, se ele falar alguma coisa, faz o que ele disser, porque vai acontecer alguma coisa. Ela já sabia antes que os apóstolos soubessem. Ela sabia que Jesus podia fazer milagre quando ninguém sabia. Ele não tinha feito o primeiro milagre. Então Jesus influenciava a sua família de tal maneira. E eu preciso ser justo para com Maria aqui, exatamente por causa da resposta que Jesus deu para ela. Eu preciso ser bem justo com Maria aqui. Em nenhum momento nas Escrituras Maria quis mandar em Jesus, que isso fique bem claro. Que às vezes os pastores falam de algum jeito que ela quis meter o bedelho. Em nenhum momento isso está claro no Novo Testamento, que ela quis mandar em Jesus, nenhum momento. Tem aquele momento que Jesus está bem famoso, ele era da família biológica de Maria. Evidentemente que se o seu filho começa a ser ameaçado de morte, o que a sua mãe vai fazer, os seus irmãos vão fazer? Vem para casa. Sai dessa muvuca tensa, volta aqui para as montanhas, volta para Nazaré. Num dado momento que ele está pregando, a família chega e eles dizem: olha, sua mãe está aí, seus irmãos estão aí. E ele fica implícito que talvez eles quisessem tirar Jesus do ministério público, fica implícito, mas não, Maria não disse nada no texto. Jesus responde assim: minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, quem são? São aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial. Então ficou implícito que talvez a família biológica queria tirá-lo de cena, mas evidentemente que ele não foi submisso a Maria. Ele era submisso, não, como filho sim, mas na questão ministerial messiânica, ele era submisso a Deus Pai. Eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. E se eu expulso o demônio pelo Espírito Santo, é porque o reino de Deus chegou. Jesus funcionou em plena unidade na Trindade, em submissão a Deus Pai e não a sua mãe. Mas em nenhum momento a sua mãe biológica, no texto bíblico, quis mandar nele. Nenhum momento. Mas ali Maria percebeu, João 2,3, talvez o texto vai aparecer aqui.
Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Ela já tinha aprendido com Jesus: ele pode mudar situações, ele pode fazer milagre. Ela sabia quem ele era. Antes dele se tornar homem, o anjo Gabriel, que não aparece todo dia, toda hora na história, aparece para um profeta Daniel, possivelmente para Ezequiel, aparece para Maria e Zacarias, e não está aparecendo todo dia, toda hora. O Gabriel apareceu para Maria e disse: você vai ficar grávida e é do Espírito Santo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono do seu pai Davi. Quando o anjo Gabriel disse que quem estava sendo gerado em Maria, ou ia ser gerado em Maria, era o herdeiro do trono de Davi, o anjo Gabriel simplesmente estava dizendo: você vai ser a mãe do Messias, da tribo de Judá, da família de Davi, que vai nascer em Belém. Mas ele continuou: ele será chamado Filho do Altíssimo, ele é o Filho singular de Deus. Ele é um com o Pai, com o Espírito Santo na Trindade, com todos os atributos divinos de Deus, do Trino Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Ele é o Filho singular de Deus. O anjo Gabriel disse: você será a mãe do Messias, você será a mãe do Filho de Deus. Ele poderia ter dito: você vai ser a mãe do Filho do Homem, de Daniel 7, mas isso Gabriel não disse, eu não estava lá para sugerir, ele não falou. Então ela sabia quem ele era. Desde que ele foi concebido nela, ela sabia quem ele era, e ela sabia: ele pode mudar as situações. Ninguém sabia, mas a família de Jesus já sabia muitas coisas sobre ele. Pelo menos a mãe dele sabia: acabou o vinho, ele pode fazer vinho aparecer. Isso é muito conhecimento. Então Jesus influenciou demais a sua família. Lendo aqui na atualizada, Nova Almeida atualizada, o verso 5 está bonitinho. O verso 4, na verdade: mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Bonitinho isso aqui. Ainda não é chegada a minha hora. Mas não foi bonitinho assim. O tradutor põe bonitinho assim, para a gente não apanhar na hora que nós estamos lendo a Bíblia, para não ter que pesquisar muito. Eles deram uma facilitada. Jesus estava falando em aramaico e falou uma frase, uma expressão que não tem na nossa língua e que parece muito ofensiva. Mas ele estava dizendo: a senhora não tem nenhuma autoridade sobre o meu ministério messiânico. Estava implícito isso. Literalmente ele disse: mulher, e eu contigo. Não é português isso aqui é aramaico traduzido para o grego, e do grego para o português. Mulher, e eu contigo. Acabou o vinho. Ele olhou para ela: mulher, e eu contigo. Se eu vou fazer milagre, não tem nada a ver com você. Se eu vou fazer milagre, tem a ver com Deus Pai. Eu só faço aquilo que eu vejo Ele fazendo em plena unidade com Ele, no poder do Espírito Santo. Mulher, e eu contigo. Não tem nada, você não tem que meter o bedelho aqui, não tem que dar opinião nenhuma. Era o que estava implícito. Mas temos que ser honestos com Maria. Ela não disse nada. Ela não disse: eu quero mandar em você. Ela não disse. Ela não disse: eu quero ser autoridade sobre você. Ela não disse. Ela disse: acabou o vinho. Eu sei quem você é. Eu sei o que você pode fazer. Ele respondeu, pontuando por causa dela e por causa de nós que íamos ler a Bíblia. Ela não tinha autoridade ministerial sobre ele. Ele estava estabelecendo ponto. Ela precisava mais do que saber, e nós também tínhamos que saber. Mas ela não entrou no assunto, ela nem discutiu o assunto. Ela sabia quem ele era e ele podia mudar a situação. Evidentemente que eles estavam conversando, e a gente não sabe a tonalidade de voz e nem a expressão facial, mas ela era a mãe biológica dele. Ele respondeu: mulher, que não era ofensivo naquele século. Chamar a mãe de mulher não era ofensivo. Na nossa cultura, se você chamar a mãe de mulher, a orelha vai esquentar. Na cruz ele chamou de mulher. Ele olhou para ela: mulher, eis aí o teu filho, dizendo que João, o apóstolo João, ia cuidar dela na velhice, porque ele estava morrendo com 33 anos de idade. Olhou para João e disse: eis aí a sua mãe.
Então, antes de morrer, ele disse: quem a cuidar de Maria na velhice? Porque ele estava morrendo com 33 anos, e naquela hora ele chamou a mãe de mulher mais uma vez, mas não era ofensivo. O fato é que ela não discutiu o ponto, ela não levantou o ponto, ela entendeu que ele estava pontuando, mas esse não era o assunto. O assunto é: eu sei que você pode mudar a situação, porque eu sei quem você é. Você pode ser meu filho biológico, mas antes de ser meu filho biológico, você é eterno na Trindade, você se tornou homem para ser o Messias. Eu sei quem você é. E a conversa foi entre a mãe biológica e o filho primogênito. Ali um olhou para o outro e ela entendeu, ele levantou o ponto, mas esse não é o ponto. Olhando um para o outro, ela já entendeu, ele vai fazer o milagre. Ela tinha certa influência no casamento. Ela fala para os servos que deviam conhecê-la, senão ninguém ia obedecer Maria. Ela falou assim: ó, faça o que ele disser. E o servo: sim, senhora. Ele olhou para os servos e disse: encha esses cântaros de água, 6 cântaros ou 6 potes, que podiam ter 100 litros de água cada um. Enche de água. Eles encheram de água. Pega um pouco, leva para o responsável da festa. No que pegou um pouco, ou já tinha virado vinho, ou virou vinho no processo. Até chegar lá, tudo virou vinho. O responsável da festa tomou, era vinho de alta qualidade. Não sou super entendido de vinho, mas a gente sempre tem alguém que tem um pouquinho mais de dinheiro, que compra aquelas garrafas de vinho de R$250. A gente não compra, né, irmão? A gente tem que pagar a luz e tal. Tem aqueles que compram vinho de R$500. Eu nunca vou comprar vinho de 500. Mas eles nos ensinam que quanto maior a qualidade, menor o teor de álcool. Jesus fez de alta qualidade, pouquíssimo teor de álcool. O responsável da festa falou: o que você fez, noivo? O normal é o vinho bom primeiro e o piorzinho no fim da festa. Você inverteu, porque ele não sabia que Jesus tinha transformado água em vinho. E João 2,11 diz assim: assim em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. João 2,11. Assim em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, a sua presença, o seu poder, em plena unidade com o Pai e com o Espírito Santo, e seus discípulos creram nele. Primeiro milagre, Maria sabia que ele podia fazer. A família de Jesus foi muito influenciada por eles. Todos se converteram. Todos foram cheios do Espírito Santo. 2 irmãos têm textos no Novo Testamento, e um deles foi líder em Jerusalém, e líder muito influente. A carta de Tiago, que tem no Novo Testamento, é um texto muito importante para o dia a dia da vida cristã. A sua mãe sabia, antes do primeiro milagre, que ele podia fazer milagre, que ele podia mudar situações. Faça o que ele disser, que vocês vão ver quem é ele. A partir daí começou o ministério de Jesus. Não para aí, está escrito na Bíblia, João 2,12, acompanha comigo. Depois disso, depois do casamento, depois desse primeiro milagre, que os apóstolos ficaram sabendo, e mais Maria já sabia, depois disso ele foi a Cafarnaum, onde ele alugou uma casa, ou comprou uma casa. Ele foi com quem? Com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. A família de Jesus deu todo o apoio logístico para a mudança, que era feito com animais. A família foi junto com Jesus. Talvez a família comprou uma casa, a gente não sabe se ele comprou, se ele alugou, tem muitas, ninguém sabe porque não tem detalhes, mas a gente sabe que ele tinha uma casa em Cafarnaum. Ele começou a pregar em Cafarnaum, fazer milagres em Cafarnaum. A fama percorreu para todo lado. Gente do que seria o Líbano hoje, de Tiro, de Sidom, iam até Jesus. Pessoas que seria a Síria hoje iam até Jesus. Pessoas que seria a Jordânia hoje iam até Jesus. Pessoas que seria Iraque, Irã, iam até Jesus.
e assim ele ministrava para judeus e não judeus, porque a sua fama percorria para todo lado, tamanho o poder de Deus ali nos dias de Jesus aqui na terra. E a sua família deu todo o apoio logístico para a mudança, e a sua família acompanhou os primeiros dias lá em Cafarnaum. Logo no comecinho, Pedro já conhecia Jesus, conheceu Jesus na Judéia, aí foram para o casamento, aí que vem a mudança para Cafarnaum. Cafarnaum, Pedro está pescando, não pegou nada. Jesus, põe o barco aí, subiu em cima do barco, estava pregando, terminou de pregar. Pedro, vai lá no meio do lago, joga a rede. Teve a pesca maravilhosa. Logo ali nos primeiros dias, a sua família deve ter sido testemunha do segundo milagre de Jesus. Depois tem esse momento que eu já citei, que parece que a família de Jesus quer tirá-lo do ministério público, porque eles eram sangue do mesmo sangue. Ele tinha muita ameaça contra Jesus, e ele disse: olha, meu pai, minha mãe, minhas irmãs é quem faz a vontade do Pai Celestial. Em outras palavras, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, inclusive nem para fazer a vontade da minha família, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não vou parar. E ele não parou. Lá no Getsemane ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele não parou. Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, e morreu pelos nossos pecados. Numa outra ocasião, lá no Evangelho de João, Jesus está na Galileia e tem a festa dos tabernáculos. Bom, ele já era super famoso, mas ele também já era super perseguido e odiado. Ele não podia também morrer antes da hora. Ele sabia quando era a hora. Várias vezes ele disse: não é a minha hora, não chegou a hora. Quando chegou a hora de morrer, ele falou: agora é a hora. Para essa hora eu vim. Quando Pedro cortou a orelha do Malcom, ele disse: para essa hora eu vim. Ele sabia o momento que ele ia morrer. Mas ali na festa dos tabernáculos, daquele texto, não era a hora, mas ele já era muito famoso. Mas evidentemente que ele tinha que chegar escondido. Ele chega encapuçado, para falar a verdade, porque tinha riscos para ele não ia morrer antes da hora, e tinha risco para toda a família e para todos os discípulos. Ele deu um perdido nos irmãos dele: vai vocês querem ir, vai vocês. Mas ele ia. Ele deu um perdido nos irmãos. Os irmãos foram para a festa dos tabernáculos. O detalhe: a família de Jesus estava na festa dos tabernáculos. Aí ele foi encapuçado. Aí ele estava na festa, ninguém via, que ele deu um jeito de esconder o rosto. Num dado momento ele sobe no lugar mais alto, possivelmente numa daquelas escadarias. Ele tira o capuz e grita: quem tem sede, vem a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. E os irmãos de Jesus estavam lá. Depois os irmãos de Jesus possivelmente estavam na crucificação, porque Lucas diz que todos os discípulos da Galileia, absolutamente todos, ele levou todos, talvez 500. Numa certa ocasião ele aparece já ressurreto dos mortos para 500. Sua família devia estar lá. Maria estava no pé da cruz. Depois eles estavam no cenáculo e foram cheios do Espírito Santo. Jesus influenciou demais a sua família. Fora santidade, obediência, vida de oração, nós estamos destacando aqui: ele era trabalhador, ele era de estudo, ele aprendeu a ler e escrever, podia entrar na sinagoga, ler os textos e pronto. Era estudioso. Não era tão trabalhador que não podia parar e descansar, e no sábado, adoração, oração e louvor. Tem gente que trabalha, não tem energia para ler a Bíblia, não tem energia para orar, não ouve mais a voz de Deus, vai secando. Ele parava, e olha que ele não precisava ir na sinagoga, porque onde ele estivesse, estava a Trindade. Depois os apóstolos fundaram igrejas à semelhança de sinagogas. Sinagogas tinham anciãos, na igreja tinha anciãos. Em grego a palavra para anciãos é presbítero, da onde vem presbiteriano e tudo mais, é presbítero. Então tinha anciãos. Aí tinha os assistentes na igreja, tinha os diáconos. Tem o dia de reunião,
tinha o dia de reunião, na igreja era domingo, tinha oração, adoração, ensino. Levantavam ofertas, dízimos também, e depois socorriam as viúvas e órfãos. Lá no livro de Atos, eles estão levantando também as ofertas, tudo, e socorrendo as viúvas, porque não tinha aposentadoria, não tinha, Bolsa Família, não tinha nenhuma ajuda social de governo, de Estado. Então, as igrejas socorriam as viúvas e os órfãos. E eles implantaram as igrejas muito semelhante às sinagogas. Jesus ensinou que trabalhar é importante, guardar o sábado, no nosso caso, domingo, estudar, sociabilidade. Ele me ensinou para a sua família, e pelo menos a sua mãe aprendeu antes de todo mundo. Ele é quem ele é, ele pode mudar situações, faça o que ele disser. Maria estava certíssima, ele transformou água em vinho. Depois era a vez dos demais discípulos. Pedro, pega o barco, faça o que ele disser. Pedro foi lá, voltou com tanto peixe, teve que chamar outro barco, 2 barcos. Pedro ajoelha, olha, eu sou pecador, afasta de mim. Jesus disse, deixa tudo, eu vou transformar vocês em pescadores de homens, faça o que eu disser. Foi lá, pescou, faça o que eu disser, deixa tudo, e se tornou o apóstolo de Cristo que nós conhecemos, ganhando muitas pessoas para Jesus no livro de Atos. Depois foi a vez do paralítico em Cafarnaum, que desceu telhado abaixo. Faça o que ele disser. Agora era a vez de outros aprenderem tudo aquilo que a sua família tinha aprendido. Falou para o paralítico e para quem estava lá, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Levanta, pega o seu leito e vá para a sua casa. O homem levantou, pegou o paralítico, levantou, pegou o leito e foi para casa. Faça o que ele disser. Numa outra ocasião, começaram a discutir com Pedro. O seu patrão aí, o rabino aí, não paga imposto. Claro que paga, paga, não paga, paga, não paga. Jesus falou, Pedro, joga um anzol lá no lado, vai vir um peixe com uma moeda na boca, tão valiosa, paga esse imposto e chega esse assunto. Pedro jogou o anzol, vem o peixe com a moeda na boca, exatamente como Jesus disse. Faça o que ele disser. Agora era a vez dos discípulos aprenderem aquilo que vários irmãos e irmãs de Jesus, pelo menos 4 irmãos, 2 irmãs pelo menos, pode ter sido mais, já tinham aprendido. Depois foi a vez da multiplicação de pães. A história tem muitos detalhes. Num determinado momento Jesus pergunta, o que vocês têm aí afinal de contas? 5 pães, 2 peixinhos. Traz para mim, faça o que ele disser. Põe o povo sentado. Puseram o povo. Jesus multiplicou o pão e o peixe. Comeu 5.000 homens, mais mulheres e mais crianças. Tem muitos outros textos. Eu gosto muito daquele do oficial do rei, o Herodes Antipas. Tinha um palacião na cidade de Tiberíades, não muito longe de Cafarnaum. Ele nunca viu Herodes nunca tinha visto. Eles se encontraram no julgamento. Ele não corria atrás de Herodes não corria atrás dele, mas não tinha como saber que ele existia. E ali um oficial do rei vai até Caná, porque ele volta para Caná em João 4, e ele fala assim, meu filho está doente lá em Cafarnaum, ele vai morrer, vai lá curá-lo. Jesus disse, se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês não crerão. O homem entendeu assim, acho que ele não quer ir. Não, vai lá que ele vai ser, ele está morrendo. Jesus disse, vá, o seu filho vai viver, faça o que ele disser. O homem voltou para Cafarnaum, ele era oficial do rei. Conforme ele estava chegando, os servos vieram, seu filho está curado, seu filho está curado. Que hora que ele foi curado? Exatamente mais ou menos nesse horário aqui da tarde. O homem percebeu, foi o momento da tarde que Jesus disse, vá, seu filho vai ficar bem. Foi curado com uma palavra de Jesus em Caná, no capítulo 4 de João. Foi curado lá em Cafarnaum. Faz o que ele disser. E assim muitos aprenderam, e os discípulos aprenderam, e nós ainda estamos aprendendo que é muito importante fazer o que Jesus disse. Hoje nós vamos orar para ter vontade de trabalhar. Porque
Porque tem gente que não tem vontade de trabalhar. Então vamos orar para ter vontade. Não, eu só faço o que eu gosto. Não, irmão, 80% das vezes a gente faz o que a gente não gosta. Só 20% que a gente faz o que gosta. E esses 20% que a gente faz o que gosta é quando a gente dorme à noite. Depois você acorda, é tudo que não gosta até você dormir de novo. É assim que a gente vive, é assim que a gente paga a conta. A gente faz o que não gosta o tempo todo. Todo trabalho tem dureza. O pessoal pensa que pastor só trabalha no domingo. Que moleza. Tem trabalho na segunda, na terça. E tem problemas difíceis de solução. Nem sempre a gente faz o que gosta. A maior parte das vezes a gente faz o que não gosta. Nós vamos orar para a gente ter vontade de trabalhar. E não ficar só não gosta, não gosta. Não, vai fazer o que não gosta no poder do Espírito Santo e vai dar fruto. Não gosto de estudar para a prova. Vai estudar para a prova e vai tirar 10. Amém? E vai ter tempo para Deus também. Não é um tal de faltar na igreja à toa, não. Só quando tiver com problema de hospital, aí você falta. Do contrário, você vem para a igreja. E nós abençoamos nesse momento nossos irmãos que estão online. Inclusive vários evangelistas fiéis, dizimistas fiéis estão online. Porque às vezes deu problema de saúde, não estão podendo vir. Às vezes alguém da família tem que guiar o carro e trazer. Então eles precisam que alguém traga. Mas nesse momento eu sei de vários irmãos que estão acompanhando o culto e são dizimistas fiéis e vão tomar ceia lá na casa deles. Nós vamos orar para ter vontade de trabalhar. Nós vamos orar para ter vontade de estudar. Nós vamos orar para ter vontade de ser social. Para de escravidão, de televisão, de computador, para de sei lá o que, de bicho do mato. Para desse negócio de bicho do mato. Bicho do mato era eu, irmão. Eu era bicho do mato. Eu fui criado na chácara lá em Sertãozinho. Ninguém me botou no prezinho, ninguém me botou na creche. Eu entrei direto no primeiro ano. Acho que eu não sabia direito os números e nem as letras. Aí meu pai morreu, eu vim para São Paulo, eu não consegui acompanhar a escola. Eu tive que começar o primeiro ano quando eu tinha 8 anos. E com a ajuda de uma tia, uma tarde inteira, para eu recuperar o tempo perdido. Eu era bicho do mato. Quando as visitas chegavam na chácara, eu morria de vergonha. Pensa numa pessoa super tímida, era eu. Eu aceitei Jesus orando na rua de casa, porque se um pastor pensava que eu ia levantar a mão para aceitar Jesus e lá na frente da igreja, eu ia para o inferno de tanta vergonha que eu tinha. Aí Deus me alcançou e eu aceitei Jesus na rua de casa e meu coração explodiu de alegria. Deus sabia, eu era bicho do mato. Eu salvo esse aí na rua ou não? Mas depois você tem que crescer, irmão. Depois você tem que aprender a falar em público. Depois você tem que aprender a ter sociabilidade. Depois você tem que aprender a ter amigos. Senão a gente nunca vai ser sal da terra e luz do mundo. E nós vamos orar por isso aí também. Aí nós vamos orar para ter fé para fazer aquilo que Jesus disser. E uma das coisas que ele disse que é para a gente tomar ceia, não vamos tomar ceia já, mas primeiro vamos orar. Agora você quer alegrar meu coração, irmão, aí você ora para valer. Você ficar orando com o breque de mão puxado, aí não me dá alegria. Levanta, fala: Senhor, eu quero fazer o que o Senhor disser. Quero fazer. Senhor, agora eu vou trabalhar até sem vontade, Senhor. Segunda-feira está chegando, mas eu vou trabalhar sem vontade mesmo. E eu vou ser um ótimo trabalhador. Eu vou estudar, eu vou tirar 10. Eu ainda vou ter tempo para o Senhor. Eu vou aprender a ter sociabilidade. Eu não vou ficar tão preso no Netflix, na televisão. Também é bom ter lazer, mas não pode ser tanto lazer que fique enfiado no quarto. Isso dá tristeza, isso dá depressão. Não, eu vou ter contato com pessoas. Pessoas dão problema, tem o chato também, mas eu vou ser social. Amém? Vamos orar de 2 em 2, em 3 em 3, porque eu quero ouvir o clamor do povo de Deus. Aleluia, aleluia. Junta aí, vai juntando de 2 em 2, de 3. Eu quero ouvir o clamor do povo de Deus. Eu quero ser irmão de Jesus. Irmão de Jesus aprendeu a orar. Irmão de Jesus aprendeu que trabalhar era importante. Irmão de Jesus aprendeu que estudar era importante. Irmão de Jesus e a mãe de Jesus aprendeu, ele podia fazer milagres. Aleluia. Senhor Jesus, Pai amado, orando no poderoso nome de Jesus,
estamos colocando nossas vidas na presença do Senhor. Repreendemos agora toda preguiça, mandamos embora em nome de Jesus toda preguiça. Nós vamos trabalhar até sem vontade, nós vamos fazer aquilo que é bom e agradável ao Senhor, vamos ter ânimo, vamos levantar para trabalhar, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, vai ter unção do Senhor para estudar e tirar nota 10. Nós queremos tirar nota 10, nós queremos impressionar os doutores da lei, nós recebemos vontade de trabalhar, vontade de estudar, nós recebemos vontade de estar na casa do Senhor quando for possível, quando não for possível online, nós recebemos vontade de frequentar a igreja com louvor, adoração, ensino, nós recebemos vontade de frequentar a igreja. Nós recebemos também fé, Senhor, aleluia. Recebemos fé, aleluia. Faça o que Ele disser. Parece ridículo, parece estranho. Ou tantas vezes Pedro disse: pesquei a noite inteira. Faça o que Ele disser. Faça o que Ele disser. Ele transformou água em vinho em 1 segundo. Deus pode operar. Pai amado, nós colocamos as pessoas que estão desempregadas na Tua presença para receber a Tua bênção, Senhor amado, a bênção do emprego. Nós recebemos cura, apresentamos as pessoas que estão enfermas na presença do Senhor para receber cura. Visita o Teu povo com Tua presença, com Teu Espírito Santo. Repreendemos agora toda enfermidade no poderoso nome de Jesus. Repreendemos enfermidade no poderoso nome de Jesus. Recebemos a cura, recebemos o milagre. Pai amado, talvez alguém deu oportunidade para opressão maligna, por causa de algum pecado não confessado, talvez por causa de maus hábitos, de antissociabilidade, muito tempo no quarto, anda triste, anda desanimado. Nós repreendemos tristeza, repreendemos desânimo, mandamos embora em nome de Jesus. Pai amado, nós repreendemos hipertimidez, que impede de ter sociabilidade. Recebemos sociabilidade, recebemos sociabilidade. Sal da terra e luz do mundo tem que ter sociabilidade. Recebemos sociabilidade, recebemos agora a alegria do Espírito. Senhor amado, tem aqueles dias que nós ficamos tristes por causa de problemas na família, no país, na economia, no trabalho, problemas de relacionamento. Às vezes ficamos irritados uns com os outros, nos ofendemos. Recebemos agora perdão do Senhor e perdoamos aqueles que nos ofenderam. Recebemos a alegria do Espírito Santo, aleluia. Recebemos a alegria do Espírito Santo, aleluia. Oh, glorifica o Teu nome através do Teu povo. Glorifica o Teu nome através do Teu povo. Senhor, nós não vamos aceitar mais tristeza, depressão, por causa de problema, de confusão. Mandamos embora em nome de Jesus. Toda obra de confusão, mandamos embora em nome de Jesus. Toda obra destruidora de lares, de ministérios, de trabalho, de casamento, mandamos embora em nome de Jesus. Recebemos o perdão do Senhor para os relacionamentos familiares. Recebemos graça do Senhor, recebemos fé, sabedoria, prudência, renovação espiritual do Teu Espírito Santo. Recebemos a Tua presença, damos honra e glória ao Senhor. O Senhor é digno de honra e de glória. Nos voltamos ao Senhor, nosso Salvador. Honra e glória ao Senhor. Prepara nossas vidas e corações, Senhor amado, para os dias que vêm aí pela frente. Prepara nossas vidas, nossos corações, muita fé. Renova, Senhor, renova o Teu povo.
teu povo anda triste, anda desanimado, oh, muita tensão no país, renova a alegria, oh, que eles possam ver como Estevão, Jesus está lá no trono, aleluia, vai derramando do teu Espírito Santo, derrama da tua alegria, nós oramos no poderoso nome de Jesus.